Vamos de novo. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Ah, sim. Glória a Deus. Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo seja sobre essa igreja em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Se você já abriu a sua Bíblia, abra aí no Salmo de número 34. Ivonete, por gentileza, lê para a gente os versículos 1, 2 e 3. Por favor. Bendirei, ó Senhor, o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor contigo. Juntos exaltaremos o teu nome. Exaltemos o teu nome. Amém. Senhor meu Deus, estamos aqui em tua casa nessa noite, Pai, para bendizer o teu nome e que os nossos lábios nunca se cansem de te louvar, meu Deus. Que o nosso coração exulte de alegria por estarmos em tua casa, Senhor. E que o nosso ser, toda a nossa alma, alegre-se, exulte no Senhor. Pai querido, recebe o nosso louvor nessa noite, recebe o nosso culto, e que o Senhor se agrade de nossas vidas, e que receba as nossas palmas, em nome de Jesus. Vamos louvar, meus irmãos, com toda a alegria.
Como diz o salmista, que os nossos lábios não se cansem de louvar ao Senhor. E como nós acabamos de louvar, eu não posso deixar de te adorar, eu não posso deixar de desejar a presença do Senhor em nossas vidas. Louvado seja Deus. Mesmo as lutas, mesmo as provações, louve a Deus, procure a Deus em todos os momentos, agradeça. Cada vez que a minha fé é provada, humilhada, chamando de as montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações são maiores que o meu Deus, e não há me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, deixa-me fazer andar sobre as águas, com fé. Minha vida se refletirá no teu poder, com fé. Ousadia, como Deus sobrenatural, e crescer, como cantar e correr, e a cada dia conviver com Aleluia. Você já parou para pensar que todas as dificuldades que se levantam em nossa vida, a cada tribulação, Ivonete e Lusa, a cada situação que nós achamos que essa vai ser a última, e parece que a nossa fé está sendo provada, e parece que a nossa confiança em Deus está sendo posta em xeque, mas é aí que nós sentimos a presença de Deus. É a vez em que nós sentimos mais, Rosinaldo, que a mão de Deus está nos segurando, nos sustentando. São nesses momentos, irmã Dorinha e irmã Adelaide, que nós percebemos que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele traz aquele consolo e aquele conforto que a nossa alma precisa. Cada vez, Francisco, em que nós estamos mais aflitos, aí é que a força que o Senhor tem nos dado, ela aflora em nossas vidas. E é aí, meus irmãos, que a nossa fé ela é fortalecida. É por isso que nós confiamos, é por isso que nós cremos que tudo é possível ao que crê, porque essa promessa ela foi dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem mais que as forças, eu tenho e a natureza que se fez. Tem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és
olhos. Me acompanhe, por favor, no modelo de oração que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus queridos irmãos, terça-feira eu fui a Campina Grande, eu, o pastor Abílio e o pastor Augusto, aqui de João Pessoa, e nós fomos participar do presbitério regional. E certamente os irmãos viram as fotos quando nós assinamos lá a renovação do nosso compromisso com a aliança das igrejas cristãs de Nova Vida. Essa foi a primeira vez que eu participei da assinatura da aliança. E digo aos irmãos que o comprometimento permanece o mesmo. E que comprometimento é esse, meus irmãos? Compromisso em andarmos juntos, doutrinariamente, juntamente com a aliança das igrejas cristãs de Nova Vida. Assim como o compromisso de sermos fiéis em dízimos e ofertas. E tudo isso, meus irmãos, para que a obra de Deus continue sendo administrada, para que a obra de Deus continue sendo pregada, sendo tocada adiante, mas sempre, como nós costumamos dizer, com ordem e decência, porque precisamos ter unidade, precisamos andar no Espírito, porque é o mesmo Espírito que nos batiza, que nos capacita, que habita em nós, que nos regenera, que nos dá o entendimento do que é certo e do que é errado. Então estivemos lá e foi muito bom, foi muito bom. E continuamos, meus irmãos, continuamos com o mesmo compromisso. Essa igreja, ela é uma igreja que ela é temente a Deus e a sua palavra. E assim, se o Senhor nos permitir, nós continuaremos desse mesmo jeito. E ontem estivemos lá no Geisel e eu trago um abraço da igreja do Geisel, porque somos uma mesma família, meus irmãos. Independente do bairro, independente da cidade, do estado, nós somos uma só família. E louvado seja Deus, porque somos uma família que vivemos unidos, com algumas diferenças, é verdade, mas nós permanecemos unidos, para a glória de Deus. E sábado teremos reunião de homens e mulheres, reunião dos Daniéis. Então, Francisco, Rosinaldo, já que nosso irmão Marinho não vai poder, nosso irmão Marinho agora está trabalhando, pense no plantão bom, Rosinaldo e Francisco, é 24 por 24, a escala de Marinho agora, é 24 por 24, ele trabalha um dia sim, outro também, e no terceiro dia de novo, no quarto dia novamente, e no quinto dia outra vez, ele não vai parar mais não. Eu estou achando que ele vai se mudar lá para o Jacumã agora. E eu estive conversando hoje com o Marinho, e naquela chuva, faz uns 2, 3 dias, acho que foi segunda-feira, segunda ou terça, Marinho disse que Lusa comprou um guarda-chuva para ele, Rosinaldo, que parece uma tenda daquela de 3x3. Marinho disse que cabia 10 pessoas, Alisson, debaixo do guarda-chuva. Não molha os pés não molha o quarteirão todinho. Pense no guarda-chuva grande, Marinho disse que cabe 10 pessoas embaixo. Tranquilo, mano. Quando passa pelo condomínio, tudo que acompanha ele. Isso não é um guarda-chuva não, isso é uma tenda, daquela que a gente usa lá na praia, de 3x3.
Louvado seja Deus por isso. Não molha não. Aleluia. Aleluia. É uma daquela, irmã Dorinha. 3x3. Ele não molha nem o pensamento. Mas é assim mesmo. E ele precisa, meus irmãos, das nossas orações, porque a escala dele está pesada. Está pesada. São 10 dias muito pesados. E ele precisa de oração e precisa de comer muitos. Então ele não aguenta o rojão não. Mas de comida eu sei que está tranquilo. A esposa dele vai suprir ele, vai dar um reforço. Em nome, falar com o nutricionista, falar com o Alberto. Falar nisso, eu falei com o Alberto hoje. Ele vai estar conosco domingo, ele e irmã Helena, se Deus permitir. Assim como também Davidson e Cícera, que aconteceu um imprevisto, chegaram pessoas lá, mas domingo estaremos aqui, em nome de Jesus. Dito isto, meus irmãos, irmão Francisco, você pode entregar, por favor, os envelopes de dízimos e ofertas. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor, com esta mesma alegria, que você seja generoso, em nome de Jesus. Pai querido e santo, eu te peço nesse momento, Pai, por cada dizimista e por cada ofertante dessa igreja, que o Senhor continue derramando da sua generosidade, em nome de Jesus. Estamos aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. E quando você encontrar, fique de pé em referência à palavra. Nós leremos apenas 2 versículos nessa noite, versos 5 e 6. Todos encontraram? Amém. Pode deixar. E quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja a esta casa. E se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra, e que o Senhor nos abençoe nessa noite, e que possamos sair daqui, Pai querido, impactados pela Tua palavra, pelo nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Como nós estamos nessa temática de família, então, aproveitando essa fala do Senhor Jesus, lembrando, meus irmãos, que Jesus estava falando aqui para aqueles 70 discípulos que ele mandou que fossem de casa em casa. E é por isso que ele disse: quando vocês entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja esta casa. E se houver ali um homem de paz, que a paz de vocês repouse sobre ele. Se não ela, a paz, que ela volte para vocês. Mas a pergunta, meus irmãos, nessa noite: quando chega um convidado na casa de vocês,
Qual é a primeira reação quando ele toca lá na campainha? E eu preciso hoje da participação da igreja. Quando chega um convidado, Carol, na sua casa, na sua residência, qual é a primeira atitude? Recebê-lo. Pois bem. Com alegria ou com tristeza? Aí depende, né? Aí depende, né? Mas é uma visita boa. É uma visita boa. E quando chega essa visita boa, Rosinaldo, qual é a atitude de receber a pessoa? Com alegria. Com alegria. Perfeito. Seja bem-vindo. Ok, seja bem-vindo ou bem-vinda. Boa é quando chega a família, chega 75 pessoas de uma vez, sem você esperar. Louvado seja Deus. A feira do mês todo só dá uma semana. Agora imagine, meus irmãos, que quem está batendo a porta da sua casa é o Senhor Jesus. Como será a sua recepção? Eis-me aqui, Senhor. Mas não vai convidar nem para entrar. Hã? Nem convida para entrar. Senhor, tudo bem. Eis-me aqui, Senhor. Pode entrar, a casa é sua. Exatamente. O que mais, Dino? Eu repito que a casa é sua, Senhor. Pode entrar. Perfeito. Francisco? Sendo Jesus batendo na porta da sua casa, qual é a fala? Oh, glória. Mas chama para entrar, né? Bienvenido a minha casa. A minha casa? Perfeito. É isso, meus irmãos, que nós vamos ver nessa noite. Quando Jesus entra em nossa casa, quando Jesus entra, irmã Adelaide e irmã Dorinha, em nossa residência, certamente nós que temos alguns problemas em casa, nós que temos algumas demandas, principalmente em nossas famílias, e todas as vezes, Alisson, que Jesus entra em nossa casa, Ele tem o poder e a autoridade para mudar o curso, a história da nossa família. E eu vou dar o exemplo de algumas famílias nessa noite, de algumas casas que Jesus entrou e que Ele mudou a história daquela casa. Quer ver a primeira? Casamento em Caná da Galileia. Aquele casal comemorava lá o seu matrimônio. E o que é que o noivo estava servindo? Quem lembra? O que mais? Vinho. Desculpa. Mas qual foi o problema naquela festa, meus irmãos? Faltou vinho. O problema, Francisco e Rosinaldo, é que quando acabava o vinho, acabava o quê? A festa. Porque o vinho naquele contexto, ele representava a alegria, ele representava a festa. E só um parêntese aqui, para que a gente não pegue esse pretexto aqui, esse contexto e diga, pronto, após se vinho é festa, vinho é alegria, eu vou beber tudo. Lembre-se que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 5,18, ele disse, e não vos embriagueis com vinho. Só um parêntese aqui. Mas acontece que Jesus entrou. Jesus chegou naquele casamento, mas acabou o vinho. Acabando o vinho, se acabou a festa. Acabando a festa, acabaria o quê? A alegria. E imaginem a vergonha que aquele noivo e aquela noiva não iriam passar naquela noite. E se fosse Lusa, Marinho tivesse encomendado 30 garrafas de refrigerante, e se de repente no começo da festa aquele refrigerante acabasse, qual ia ser a reação com Marinho? Tristeza e decepção. Dindo, no casamento com Dona Vilma há 47 anos atrás, se acabasse no começo da festa, se acabasse a Coca-Cola e a Fanta, e aí? Papai naquela época não tinha
tem pingus que são eu só pingus que deu uma Era crush. Jesus, mas Jesus é bom que mudou a história desse casamento também. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que mudou o curso da história do casamento. Aleluia. Eu fico imaginando, meus irmãos, aquele casamento, aquele clima de tristeza, a noiva olhando para o seu noivo agora, o seu esposo, e dizendo: meu filho, você não contou, eram 7 dias de casamento, irmã Dorinha, e no começo da festa acabou o vinho, acabou a alegria, acabou tudo, mas Jesus entrou na história. E quando Jesus entrou naquele casamento, ele entrou naquela festa, ele trouxe a alegria de volta, porque Jesus transformou água em vinho, e naquele momento Jesus salvou aquela festa de casamento. Jesus trouxe a alegria de volta. E aí eu quero trazer esse contexto para a minha e para a sua família. Quando acaba a alegria, meus irmãos, o que é que nós devemos fazer? Pergunto para vocês. Quando acaba a alegria do nosso casamento, quando acaba a alegria da nossa família, o que é que nós devemos fazer? Não deixar isso acontecer, buscar o Senhor, né? Buscar nele. Perfeito. Porque quando a gente busca, né, nele, né, ele nos dá, né, a alegria que a gente está precisando. Mas se não buscar nele, sozinho não conseguimos. Exato. Buscar nele, a alegria. Carol, que está na fila, quando acabar a alegria, e queira Deus que nunca acabe, mas se porventura começar a diminuir o nível da alegria, existe alguém chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e é Ele que nós devemos chamar quando o nosso casamento ele começa a passar por um momento de tristeza, quando ele começa a passar por um momento em que a alegria começa a sumir. É Jesus Cristo que nós devemos entrar, porque Ele tem a autoridade e o poder, irmã Adelaide, de transformar a tristeza em alegria, de fazer com que aquela festa que está se acabando, que ela se revigore, que ela se regenere e que ela se fortaleça. Por isso, casamentos, família, a alegria está diminuindo. Chame Jesus Cristo e Ele tem o poder de restaurar a alegria do seu casamento e da sua família. Mas quer ver uma segunda família que Jesus entrou? Lembram quando Jesus saía de uma sinagoga e Pedro disse para Jesus: Jesus, Senhor, vamos na minha casa, porque a minha sogra está muito doente. E Jesus Cristo foi àquela casa, e diz a Bíblia que a sogra de Pedro estava com uma febre muito alta. E diz a Bíblia que Jesus entrou naquela casa, e aquela mulher que estava enferma, Jesus tomou-a pela mão, e Jesus pegou aquela mulher pela mão, e Ele repreendeu aquela febre, e aquela febre foi embora, e aquela mulher prontamente foi curada. Aleluia, glória a Deus. Se não fosse isso o suficiente, quando Jesus cura a sogra de Pedro, Ele também abençoa aquela casa, e aquela mulher que estava doente, ela passa a servir o Senhor Jesus. Quando a doença, Francisco, ela entra na nossa casa, o que é que nós precisamos fazer? Certamente, você pode estar pensando, hospital, né? Mas acontece que tem doenças que hospitais não conseguem resolver. Tem doenças que médicos humanos não são capazes de dar uma resposta eficiente. Tem doenças que só Jesus consegue curar. Sua família está doente? Seu casamento está doente?
existe alguém que pode curar a sua família. Existe alguém que pode curar o seu casamento. E não são médicos humanos, não, mas é Jesus Cristo. Aquele que tem poder e autoridade para curar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer família e qualquer casamento. Precisando de cura para o casamento, para a família, existe alguém que tem a solução, tem um remédio perfeito. E o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Quer ver outra família? Quer ver outra casa? Jesus estava em Cafarnaum, dentro de uma casa. E vai dizer a Bíblia que aquela casa estava cheia de gente, as pessoas ouvindo Jesus pregar. Inclusive, tinha lá fariseus e saduceus e escribas, aqueles que eram inimigos de Jesus Cristo, aqueles que eram opositores de Jesus Cristo. Mas quando Jesus estava naquela casa, Rosinaldo, alguns amigos estavam trazendo um homem amarrado em uma maca. E como aqueles homens perceberam que não conseguiriam entrar naquela casa, eles tiveram a brilhante ideia, irmã Adelaide, de abrir um buraco no telhado e passar aquele paralítico que estava preso numa maca, para que ele tivesse um encontro com Jesus. E sabe o que aquele homem precisava? Ele precisava de restauração. E o Senhor Jesus olhou para aquele homem e disse: os seus pecados estão perdoados. Eita Jesus! Mas você pode estar pensando, mas ele estava preso em uma maca. Já aqueles líderes religiosos, eles disseram: quem é este homem para dizer que os pecados de alguém estão perdoados? Porque quem é que poderia perdoar pecados, meus irmãos? Deus. E Jesus está dizendo: eu sou Deus, porque eu tenho o poder de perdoar pecados. E Jesus, que sondava os corações daqueles homens, e vendo o que se passava na mente deles, Jesus disse para aquele homem, aquele que estava paralítico, enfermo naquela cama, naquela maca, e Jesus disse: e que para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Aí Jesus disse para aquele homem: levanta, toma a tua maca e anda. E Jesus restaurou não apenas o interior daquele homem quando perdoou os seus pecados, mas Jesus perdoou também, digo, o seu exterior, o exterior daquele homem, quando disse que ele poderia se levantar, tomar aquela maca e seguir para a sua casa e para a sua família. Sua família está precisando de restauração. Seu casamento está precisando dessa restauração. Mas talvez você esteja pensando agora, mas existem alguns obstáculos. E é verdade mesmo, tem obstáculos sim. Para aqueles amigos, era aquela multidão que estava naquela casa. Mas eles procuraram uma forma, eles procuraram um jeito de ter um encontro com Jesus. E você? Se você precisa de restauração na sua família, se você precisa de restauração para o seu casamento, você vai ficar igual aqueles líderes religiosos, só reclamando, só achando que aquilo ali não tem jeito? Ou será que você vai fazer como aqueles amigos? Eles procuraram um jeito, eles procuraram uma brecha, uma fenda, um jeito que fosse, mas eles levaram aquela pessoa que precisava de restauração para ter um encontro com Jesus. É possível que nessa noite você vá se identificar com alguma dessas situações que nós vamos citar nessa noite. Talvez o seu casamento, ou a sua família, ou alguém da sua família esteja precisando de ter um encontro desse com Jesus, para que aconteça uma restauração na vida dele ou na vida dela. Mas às vezes pode ser você
que vai abrir aquele buraco do telhado para fazer com que esta pessoa tenha um encontro com Jesus. Quer ver uma outra casa que Jesus entrou? Mais uma. Quando Jesus teve um encontro com Levi. E quem é Levi mesmo, meus irmãos? Quem lembra? Levi, dou-lhe uma. Era o morador de impostos? Não. É. Mais conhecido por Mateus. E quando Jesus teve um encontro com Levi, até então ele era chamado Levi, e Jesus disse: vem, segue-me. Lembrando, meus irmãos, que Levi era um cobrador de impostos, era um publicano, odiado pelo povo, porque ele cobrava do povo, cobrava dos judeus, e repassava o dinheiro para quem? Para Roma. E aqueles judeus não gostavam de Levi, mas foi exatamente nele que Jesus foi e disse: vem, Levi, porque agora tu vai se chamar Mateus, e segue-me. E Mateus chamou Jesus para ir à sua casa, e Mateus deu uma festa, irmã Dorinha, para Jesus. Acontece que os convidados de Mateus não eram lá aqueles convidados que os líderes religiosos achavam como os melhores convidados, Rosinaldo. Quem é que Mateus chamou? Cobradores de impostos, prostitutas, aquelas pessoas que eram marginalizadas por todos. E aí aqueles fariseus chegaram para Jesus e começaram a questionar aqueles convidados. Mas Jesus veio para perdoar. Jesus veio para os doentes e não para os sãos. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E houve perdão naquela casa. Houve perdão naquela casa. Eu estava me lembrando quando eu estava numa outra missão lá no interior da Paraíba, nem tanto interior aqui, próximo a Sapé, e havia uma família que estava em pé de briga, um casal muito jovem, e eles discutiam muito e brigavam muito, mas aí, pelo poder do Evangelho, e aquela esposa entendeu que o seu lugar era junto ao seu marido. E é interessante, meus irmãos, que aquela mulher, ela tinha saído de casa, ela tinha ido acompanhar esse pessoal do movimento dos sem terra, que estavam invadindo terras, mas aí ela ouviu a mensagem do Evangelho, e ela se arrependeu dos seus caminhos errados, e ela voltou para a sua casa, ela voltou para o seu esposo, e aquela família se perdoou, e ela começou a acompanhar nos cultos lá na cidade, lá na missão que a gente estava. E por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Porque é possível que na sua família esteja precisando que aconteça um grande perdão. Muitas vezes é um irmão que precisa perdoar o outro. Muitas vezes é um filho que precisa pedir perdão ao seu pai ou à sua mãe. Muitas vezes são os pais que precisam pedir perdão aos seus filhos. Outras vezes é o marido que precisa pedir perdão à esposa, ou a esposa que precisa pedir perdão ao seu marido. E, meus irmãos, o ensino que Jesus deixou para nós é que nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Ou como nós falamos ainda agora, que nós precisamos perdoar aqueles nossos devedores. Os devedores aqui, no final das contas, são aqueles que nos ofenderam mesmo. Outras vezes somos nós que ofendemos alguém, e somos nós que precisamos dar o primeiro passo para pedir esse perdão. Porque quando Jesus entra numa casa, não tem como o perdão não ser liberado. Do mesmo jeito que quando Jesus entra em um casamento, não tem como um casal viver sem pedir perdão um ao outro, ou não se perdoar mutuamente. Agora imagina, aqui na igreja também, na nossa família de fé, sim,
porque somos uma família de fé, e nós também precisamos pedir perdão uns aos outros. Como seria triste, meus irmãos, eu vou dizer seria, porque no futuro, que eu espero que nunca aconteça nessa igreja, de ter irmãos que não se falam, irmãos em Cristo que não se falam, por algum problema, alguma circunstância, e eu espero que você, que talvez precise liberar perdão a alguém, ou se de repente alguém precisa pedir perdão a você, sabe qual é o meu conselho? Dê você o primeiro passo, e chegue na pessoa e diga assim: olha, mesmo que você tenha me feito mal, mas eu lhe perdoo. E você vai desarmar essa pessoa. E certamente você vai ganhá-la pela sua atitude de liberar o perdão. Quando Jesus entra em uma família, não tem como o perdão não ser liberado. Mas eu queria destacar uma outra família nessa noite. Certamente é uma família conhecida por todos, que é a família de Jairo. Lembra de Jairo? Aquele que era líder da sinagoga, que tinha uma filhinha de 12 anos. E aquela filhinha morreu. E aquele homem, Dindo, não se preocupou com o seu cargo, nem com a sua posição social. E ele correu aos pés de Cristo. E ele pediu que Jesus fosse à casa dele, para que Jesus pudesse curar, ou que no caso Jesus pudesse fazer um milagre na vida da filha dele. E Jesus foi, irmã Adelaide. E Jesus foi. Acontece que quando Jesus entrou, antes de Jesus entrar naquela casa, o que foi que ele encontrou lá? Quem lembra? Pessoas zombando de Jesus. Porque Jesus disse que aquela menina que estava morta, ele disse: não, ela não está morta não, ela dorme. E aquelas pessoas começaram a zombar de Jesus, começaram a duvidar da palavra do Mestre. Outras eram aquelas mulheres, aquelas carpideiras, que só faziam chorar, eram pagas para chorar. E sabe quantos desses Jesus disse que poderiam entrar naquela casa? Nenhum. Só entrou Jesus, os pais daquela menina, e Pedro, João e Tiago, os discípulos que andavam mais próximos a Cristo. E quando Jesus entrou naquela casa, a vida entrou naquela casa. Porque em uma família onde Jesus entra, não tem como viver um clima fúnebre de morte, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Jesus tomou aquela menina pela mão e disse: menina, levanta. E aquela menina foi ressuscitada. Meus irmãos, há tantas famílias aqui na nossa cidade que precisam dessa ressuscitação do casamento, dessa ressuscitação da família. E isso só vai acontecer quando o poder de Jesus Cristo entrar nessa casa, quando a glória de Jesus Cristo entrar nessa família, e quando Jesus, que veio trazer vida e vida em abundância, entra, a morte tem que sair pela porta dos fundos. Tem famílias que precisam de vida, e Jesus tem poder e autoridade para nos garantir a vida eterna. Basta que nós nos arrependamos dos nossos pecados e entreguemos as nossas vidas àquele que é o autor e consumador da nossa fé. Tem casamentos que estão mortos, meus irmãos, estão precisando da vida, e esta vida só pode ser trazida por Jesus Cristo. Tem famílias que estão precisando tanto dessa vida, deste sopro de vida, mas isso só pode acontecer quando Jesus Cristo entra. Jairo convidou Jesus para que trouxesse a vida para aquela casa, e Jesus Cristo trouxe, meus irmãos. Aquela menina foi ressuscitada, e a alegria daquela família voltou, porque quando Cristo entra numa casa, a alegria volta, a alegria renasce, a alegria fica translúcida. Chame Jesus Cristo para a sua casa, chame Jesus Cristo para a sua família, e você vai ver que a vida vai brotar novamente.
aquela que estava apagada, ela vai reacender. Chame Jesus Cristo e traga a vida de volta à sua casa e à sua família. Outra família muito conhecida, certamente, a família de Marta, Lázaro e Maria. Jesus visitou aquela casa. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Jesus entrou naquela casa, Marta começou a trabalhar. E Marta começou a arrumar a casa. E Marta começou a preparar comida. E Marta varria. E Marta passava pano. E Marta espanava. E Maria? O que é que Maria fazia, meus irmãos? Aos pés do Senhor. Aos pés de Cristo, Francisco. É bem verdade que nós precisamos de pessoas que sejam totalmente operacionais. Mas sabe o que é o mais importante? Jesus entrou naquela casa para ensinar. E Maria estava totalmente comprometida em aprender de Jesus. Marta estava preocupada com o alimento que sacia a nossa fome. Mas Maria estava com fome do alimento que vem do céu. O pão que desce do céu, esse era o mais importante para Maria. E eu digo a você que a minha e a sua família precisa ser alimentada pelo pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. A sua família deve ser tal qual Maria, deve ter fome de Deus, deve ter sede de Deus e deve priorizar acima de tudo a presença ilustre de Jesus Cristo. Eu sei, meus irmãos, que a nossa vida é corrida. Eu sei que alguns de nós aqui tivemos o dia todo de trabalho. E a gente chega na igreja cansado. E a gente chega na igreja enfadado. Mas aí a gente começa a ouvir a palavra de Deus. E é como se aquele fôlego fosse tomando conta do pulmão, fosse enchendo o pulmão, e a gente vai acordando, e o som vai passando, e os olhos vão ficando atentos, e os ouvidos vão ficando bem ligados. Porque para nós o mais importante é o alimento que desce do céu, é o alimento que sacia a nossa fome na nossa alma. E a nossa família precisa ser alimentada com esse alimento. É o alimento que é dado pelo Senhor Jesus. Uma outra família, daqui a pouco nós estamos concluindo, meus irmãos. Uma outra família muito conhecida por todos nós, a família de Zaqueu. Quem lembra de Zaqueu? Zaqueu era grandão, não é? E diz a Bíblia que Jesus estava passando por Jericó. E Zaqueu tinha muita curiosidade em ver Jesus Cristo. Mas acontece que o homem era pequenininho, Rosinaldo. E porque Zaqueu era pequenininho, ele subiu numa árvore, porque ele queria ver Jesus a todo custo. Ele já tinha ouvido falar muito sobre Jesus, Francisco. E é por isso que a curiosidade, a vontade de ver Jesus, fez com que Zaqueu subisse numa árvore. Mas aí quando Jesus ia passando, e Jesus olhou para cima ali, avistou Zaqueu e disse: Zaqueu, desce daí, meu filho. Você não está mais tão novinho assim, pode cair dessa árvore e se machucar. Vem para cá. E mais, ao contrário das outras casas, agora, Carol, foi Jesus que se convidou para ir para a casa de Zaqueu. Jesus disse: Zaqueu, convém que eu vá à tua casa hoje. E quando Jesus entrou naquela casa, e Zaqueu e toda a sua família começaram a ouvir a pregação de Jesus, eles começaram a ouvir os ensinamentos de Jesus. E num determinado momento, Zaqueu se levanta e disse: ó Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se
de alguém eu roubei, ou se de alguém eu tirei alguma coisa de forma indevida, eu vou devolver 4 vezes mais. Na mesma hora eu pensei, não tem como. Na mesma hora eu pensei, já imaginou? Se os deputados, os senadores, se os governadores, os prefeitos, os presidentes das repúblicas, os presidentes dos países, se essas pessoas que desviam dinheiro público, se essas pessoas devolvessem 4 vezes mais aquilo que elas furtaram, já imaginou que não tinha mais nenhum país pobre desse mundo? Já pensou nisso? Agora, meus irmãos, o que foi que Jesus foi fazer naquela casa? Porque tinha muita gente ali, mas Jesus queria ir exatamente por causa de quem? De Zaqueu. E quando Zaqueu entrou naquela casa, meus irmãos, ele trouxe salvação. Jesus trouxe salvação àquela casa. E eu tenho certeza absoluta que nesse exato momento, no seu coração, na sua mente, na sua memória, surgiu alguém da sua família que precisa de uma visitação de Jesus Cristo para que haja salvação nesta casa, para que haja salvação para este casamento. Eu sei que essa pessoa que você está pensando agora, pessoas da sua família, não são longe não, são pessoas da sua família que estão precisando desta visitação de salvação, que só pode ser feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala daquele homem, daquele carcereiro, que quando houve aquele terremoto lá naquela prisão e a porta das celas se abriram e aquele carcereiro achou que os homens tinham fugido, ele ia se matar. E Paulo disse: não faça isso não, meu filho, está todo mundo aqui. E aquele carcereiro esmaderado se prostrou e perguntou a Paulo: o que eu posso fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo, que serviu para aquele carcereiro, Dindo, e serviu para nós um dia, quando Paulo disse: crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. Essa é a mensagem que eu e você precisamos sair nessa noite, para dizer aos nossos familiares: crê no Senhor e será salvo, você e a sua casa, você e a sua família, você e o seu casamento. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua família. Meus irmãos, eu sei que você está pensando agora, e certamente isso vai ficar gravado na sua mente e no seu coração. Aquelas pessoas que vocês estão pensando, e talvez esse seja um grande compromisso para mim e para você durante esses próximos dias. Chegue para essas pessoas e diga: olha, crê no Senhor e será salvo, tu e tua casa. Mas é necessário que você creia. Porque se Jesus entrar na sua casa, Ele vai fazer uma grande transformação. Ele vai trazer inclusive a salvação para a sua casa. Mas é necessário que Jesus entre, Carol. Mas é preciso também que nós sejamos os portadores dessa boa notícia, para que essas pessoas creiam em Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para o final. E há uma outra casa que certamente os irmãos vão se lembrar. E Jesus, próximo já ali da sua crucificação, já naquele momento de última ceia, e Jesus manda que seus discípulos procurem uma casa. E tinha um homem que carregava ali um pote d'água ali, que olha, que inclusive quem carregava esses potes eram as mulheres. Mas nesse dia tinha um homem carregando. E os discípulos disseram: olha, nós precisamos de um lugar para o mestre. E aquele homem cedeu a melhor parte da sua casa, chamada de cenáculo. E Jesus fez naquele momento a ceia com seus discípulos. E meus irmãos, ceia também representa comunhão. E quando Jesus entra na nossa casa, certamente esta comunhão começa a fazer parte da família.
quando Jesus entra no nosso casamento, aquela comunhão que muitas vezes parece rachada, parece quebrada, parece em pedaços. Mas Jesus Cristo tem o poder de restituir esta comunhão, de restituir aquele momento tão bom que as famílias passam. Mas tem uma penúltima família, meus irmãos. Quando Jesus entra na casa de Caifás, e essa foi a única casa que Jesus ele não foi convidado e nem tampouco se convidou, mas ele foi conduzido à força. E naquela casa, aquelas pessoas começaram a incriminar, a acusar Jesus Cristo. E meus irmãos, uma casa não é um lugar para acusações. Uma casa não é um lugar para apontamentos. Aquelas acusações deveriam ser feitas no templo, mas acontece que foram feitas na casa. E meus irmãos, na nossa casa, na nossa família, não é um lugar perfeito para que sirva de tribunal, para que acusações sejam feitas, para que punições sejam decretadas. Mais uma vez eu reforço a vocês, o perdão precisa fazer parte. Tribunal, quem tem poder para julgar é quem? É Cristo. E um dia ele vai fazer isso. Mas a Bíblia disse, e a Bíblia faz uma pergunta interessante: quem foi que nos constituiu como juízes? Porque nós temos um justo juiz, que é o nosso Deus, e ele julga com retidão. Por isso, a nossa casa e a nossa família não pode e não deve ser um tribunal de acusações. E por último, mas não menos importante, lembra quando Jesus tinha ressuscitado? E quando ele entra na casa onde estão ali todos os seus discípulos, e diz a Bíblia que ele entra sem que as portas fossem abertas, sem que as janelas fossem abertas, mas de repente Jesus entra. Como nós não sabemos, mas ele entrou. Talvez de uma forma miraculosa, como Cristo é um grande milagre de Deus. Mas aí ele entrou. E quando Jesus entrou, ele olhou para os seus discípulos, e dentre aqueles discípulos tinha um em especial que Jesus queria tratar com ele. Quem lembra? Outro, chamado Dídimo, Tomé. E Tomé estava vivendo um momento talvez de incredulidade. E Jesus disse: creia, Tomé. Não é necessário ver para crer, mas é necessário crer. Meus irmãos, muitas vezes a nossa casa está vivendo um momento de falta de fé. Muitas vezes em nossa família nós percebemos que tem muitas pessoas que a fé já esfriou, ou que simplesmente não tem fé. E eu pergunto a vocês: quem é que pode dar esta fé? Ou quem é que pode restaurar essa fé? Jesus Cristo. Se a fé está fora da sua família, ou se a fé está apagada no seu casamento, traga Jesus Cristo. Peça que Ele realize este milagre no seu casamento, que Ele realize esse milagre na sua família, para que aquela pessoa que você tanto ama, que de repente deixou que a fé esfriasse, ou que simplesmente nem sabe o que é fé, porque a fé é um dom de Deus, que você chame Jesus para dentro da sua casa, que você apresente aquele que é a própria fé, aquele que tem o poder de conceder a fé para mim e para você, para que esta fé seja reacesa, Carol, para que esta fé seja acrescida. Chame Jesus Cristo. Resumindo, meus irmãos, tudo isso que nós dissemos, possivelmente você tenha se identificado com alguma das situações que nós dissemos nessa noite. E no final das contas, só existiu uma
solução. E que solução é essa? Cristo. Em todas as circunstâncias, quer seja para falta de alegria, para falta de fé, para falta de salvação, para falta de esperança, para falta de perdão, para falta de comunhão, para que a restauração aconteça na sua família, só existe uma pessoa que pode resolver todos estes problemas: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não deixe Jesus de fora da sua casa, não. Não deixe Jesus de fora da sua família. Eu até vou mais além, Francisco e Rosinaldo. Não deixe Jesus fora dos seus trabalhos, dos seus negócios. Não deixe Jesus do lado de fora das suas amizades, da sua diversão, do seu noivado, Carol. Nunca deixe Jesus do lado de fora, mas que Ele faça parte da sua vida de forma integral. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Eu sei que tem pessoas que você está pensando nesse momento. E eu queria que você curvasse sua cabeça, que você fechasse seus olhos e que você pensasse exatamente para essa pessoa. Talvez seja você, talvez seja alguém muito próximo a você, talvez seja sua família, seu casamento, seu noivado, suas amizades, seus filhos, seus pais. Se você precisa de alguma dessas circunstâncias que foram ditas nessa noite, que nós agora juntos, em intercessão, que nós clamemos pela presença de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, obrigado por mais uma vez aqui poder abrirmos os nossos corações, Senhor. Tu sabes, Senhor Deus, de todas as situações difíceis que nós estamos enfrentando, Pai. O Senhor sabe dos filhos que nesse momento estão andando fora dos teus caminhos. Tu sabes, Senhor Deus, dos casamentos que estão enfrentando dificuldades. Tu sabes, Senhor Deus, que há muitas coisas que estão conspirando contra os casamentos, contra as famílias. Tem faltado perdão, tem faltado amor, tem faltado restauração. Muitas vezes a alegria já foi destruída, Senhor. Às vezes a comunhão já não é possível, porque não existe clima para comunhão. Mas o que nós pedimos nessa noite é que o Senhor derrame na sua graça, é que o Senhor derrame na sua misericórdia, é que a presença do Espírito Santo, que é consolador, faça parte dos nossos casamentos. É que a presença de Jesus Cristo seja constante em nossas vidas. Que nós não possamos fazer nada sem que Cristo esteja adiante daqueles planos que nós estamos traçando, Senhor. E que a nossa total dependência, que a nossa total submissão e que a nossa total obediência seja sempre a Tua vontade, Senhor. Porque nós sabemos que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, por mais uma noite, por mais um culto. Que o Senhor possa nos levar para casa em paz nessa noite. E que estes problemas que estão agora em nossos corações e que vão fazer parte das nossas orações, que cheguem ao Teu trono, Senhor. E pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, que estes problemas sejam resolvidos para a honra e glória do Teu nome. E é por isso que nós te agradecemos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu estou à disposição da igreja, meus irmãos. Se for necessário algum gabinete, lembrem-se que meu telefone está sempre à disposição, que eu estou à disposição da igreja. Se for necessário alguma conversa, eu estou à disposição de vocês. Uma boa noite a todos
e que Deus nos abençoe, rica e abundantemente.